Bom dia, Monique. Bom dia, bom dia. Tamo aí, ó. Um brinde. Brinde à segunda-feira. Já tem que acordar cedo para preparar a live, né, Monique? Aham. Não, eu já tava preparada. Vamos lá, vamos deixar o pessoal entrando um pouquinho. Mas logo a gente já começa. Como é que tá aí? Tá frio aí? Tá bem tranquilo, Monique. Bem tranquilinho, dia lindo. Solzão. Segunda-feira, hoje tem treinamento, né? Então já começo bem Uhum. cedinho, organizando tudo aqui. Já peguei Esse, os livros, né? Já peguei os livros aqui para dar uma olhada no tema, né? uhum. Tá Esse estima aí é fazendo. amargo, doce. Não, amargo, gauchão, bem tradicionalista. É isso aí. Olha que bonitinho, Monique, ó, com bomba super Toda cheia qualificada. de cristais e eu fui lá, já botei umas ervinhas. Isso aí. Não basta ser bonito, tem que parecer bonito. É isso aí. Tudo Eu é coloco aparência na, também, né? coloco na água, Monique, coloquei hoje de manhã um hibisco, um chazinho, porque com a idade vem os problemas também, aí tem que cuidar, né? Eu já tô me prevenindo. Então, o primeiro shima, ele precisa ser sem nada. Eu preciso sentir o gosto da erva. E aí depois o segundo, porque eu faço mais um, aí eu boto alguma coisa também aí na água. Olha o Ode aí. Seja bem-vindo, Marcos. Casal queridíssimo, né? O Marcos e a Ana Cristina, vou te contar. É uma dupla. Gostou da reunião Bom, ontem, Monique? gostei. Acho que a gente está se encaminhando. Vamos deixar para o final essa novidade. Mas a gente estava numa reunião ontem, domingaço, às 8 da noite, alinhando mais umas coisas, né, do que a gente vai estar divulgando aí nos próximos momentos e dias. Tem muita coisa boa para Nova Prata e região. E bora, né, Declan? Bom dia, Marcos. Ó, o Marcos aí já dando bom dia para nós. Está tomando chimarrão também, Marcos? Bom, vamos começando aí o assunto. Vamos lá, Monique. Depois essa live vai ficar gravada também. A gente vai disparar em outras plataformas para quem quiser acompanhar. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à live de hoje, que é como saber escutar. Então vamos aprender a escutar. E hoje a gente tem então essa presença super especial que é o Declay. O Declay, ele é uma pessoa, um incentivador. Declay, tu é um incentivador nato, um líder, uma pessoa do coração do bem, um mentor, um master coach, sim. Então, Declay José da La Jacomassa. Não esqueci do José. Seja bem-vindo, Declay. Muito obrigado, Monique. Um prazer. Também te admiro muito, é recíproco. Eu vejo essa força de vontade imensa, né? Primeiro da gente se desenvolver e depois também de contribuir com o mundo, né, Monique? Exato. E uma das coisas, para puxar esse gancho, tu tem essa empresa que é a Excelência, que dá treinamentos, parte de coaching e palestras. Vou pegar minha colinha aqui. Treinamento de dicção, oratória, liderança, vendas, atendimento, programa de excelência para pessoas e resultados de alta performance para equipes, coaching pessoal e profissional, palestras motivacionais, relações humanas, comunicação, vendas e alto desempenho. São bastante anos de caminhada, então acho que é importante a gente também frisar isso, porque realmente é uma pessoa que domina aí o assunto de diálogo, principalmente para trazer essa parte de coaching, treinamentos e a palestra em si, né, que é uma forma de dialogar. Então, antes só da gente se aprofundar no assunto, eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar essas 4 semanas, essas 4 lives. São 4 lives com o tema diálogo,
E cada semana a gente vai falar sobre um assunto diferente relacionado ao diálogo, justamente para a gente juntos construir essa ideia toda e esse aprendizado do que realmente é dialogar. E claro que a parte de escutar é sim uma das partes de dialogar. Então, Declay, conta para nós aí como aprender a escutar, que também é super importante nos dias de hoje, né? Que a gente tá todo mundo meio acelerado e às vezes a escutativa ela se perde, né, no caminho. Monique, toda vez que eu vou me relacionar com pessoas, que eu vou dialogar, por exemplo, com você, existe uma tendência muito grande de eu ficar julgando, de eu ficar avaliando o que você fala para mim te dar a resposta. E isso interfere significativamente na comunicação, na liderança, na parte de vendas, né? Na parte de coaching. Ou seja, o maior desafio nosso na comunicação, Monique, que acredito ser a principal competência no mundo complexo, é se fazer entender. A principal competência para isso acontecer é a escuta ativa, como você falou. Então, quando eu escuto alguém, para mim escutar alguém, eu preciso aprender a silenciar as minhas vozes interiores. Eu acho que esse é o grande jogo da escuta ativa, porque quando eu começo a julgar a minha cabeça, eu escuto você, eu já começo a pensar, eu já começo a concluir, eu já começo a julgar, eu vou acabar não ouvindo e isso é perceptível. E atrapalha qualquer tipo de relacionamento, seja de negócio, até mesmo uma palestra, né? Se eu vou fazer uma palestra, ou se eu vou fazer um treinamento, a primeira coisa eu tenho que entender o meu público. E aí eu tenho que silenciar, ou se eu vou vender, ou se eu vou liderar uma pessoa. Então eu queria começar dizendo que o mais difícil, Monique, na comunicação é silenciar nossas vozes internas. Dentro da nossa cabeça tem a voz da mãe, tem a voz do pai, tem a voz da igreja, né? Tem a voz da... Tem 1 milhão de vozes aí dentro da cabeça, né? E então eu tenho as vozes do mundo, os barulhos. Então, para mim entender o outro, eu tenho que silenciar isso, né? E me dedicar a entender como o outro pensa, como o outro está, como o outro se sente, no que o outro acredita, por que ele fala o que ele fala. Então, isso é um exercício diário, que mesmo nós treinando muito isso, ainda é preciso recordar. Por isso que é tão bacana falar sobre isso também. Entendi. E faz total sentido, né? Sabe que eu gosto nos inícios das manhãs, assim, não sei como é que é a tua rotina, mas principalmente para trabalhos como esse que a gente vem fazendo, de tu conversar, porque isso é um compromisso. A fala é uma comunicação, um compromisso gigantesco com o que a gente fala aqui, vai ficar gravado, vai sair. Eu gosto de estar sozinha até o momento, sabe? E para tudo eu faço isso, todos os dias. Eu gosto de acordar e ter a Monique para Monique, sabe? Para ela conversar com ela mesma, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, sem ficar abrindo Instagram, rede social, telefone, nada. Eu gosto das primeiras horas da manhã serem comigo, e aí eu faço toda a minha rotina, assim, de leituras e tudo para realmente eu me escutar. E aí eu começar o dia com aquilo que eu combinei comigo mesma, digamos assim, sabe? E claro, depois a gente vai ouvindo, vai se ajustando, mas eu percebi que assim eu não me afeto tanto com o que acontece ao meu redor, sabe? Não sei se isso faz sentido, se Faz, é uma das maneiras da gente. faz muito sentido, Monique. Para mim escutar outra pessoa, primeiro eu tenho que aprender a me escutar. É feliz a pessoa, Monique, como já dizia Sócrates, né? O princípio do conhecimento é a consciência da ignorância, da própria ignorância. Então, conhece-te a ti mesmo, é a expressão. Se, a nossa cabeça ela é cheia de pensamentos. A gente já acorda vivendo o passado. Será que eu vou
receber? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou estudar? Então, você acorda já com a mente turbinada. E entender esse processo mental é sagrado, né? Entender como o corpo funciona. Eu estou passando por um processo agora, com 48 aninhos, eu engano, imagino, né? Ou pelo menos não vou ser humilde agora. Então, entender como o nosso corpo funciona, especialmente a nossa mente, porque a mente acaba refletindo em tudo que a gente faz. Então, eu penso que silenciar a mente é fundamental para você se ouvir primeiro, porque a comunicação, a primeira reunião é aquilo que você falou, é com o eu limitada, né? Minha reunião comigo mesmo. A comunicação, ela começa de dentro para fora. Então, de manhã, o que eu sugiro em todos os treinamentos que eu faço, Monique, de manhã, tirar 5 minutos para não pensar em nada e focar só na respiração. Isso é uma introdução à meditação. Isso é oriental, mas significa conhece-te a ti mesmo, né? Entender, perceber as nossas tensões, perceber os nossos pensamentos, fazer aquele exercício eu comigo. Então, tem duas formas de introduzir esse exercício, duas formas práticas na vida. Uma é focando na respiração e tentar não pensar em nada. Então, só que você tem que ser bonzinho com você, porque você vai pensar em algumas coisas, né? É um processo automático. Então, tudo bem se você pensar, mas não perde o foco na respiração. E outra maneira, eu estou falando aqui do que eu pratico, né, Monique? Outra maneira é focar fixamente em alguma coisa, numa flor, por exemplo, uma árvore, um sol, né? Mas eu tenho uma forma também particular minha, eu gosto de caminhar sem pensar em nada, observando as árvores, cumprimentando as pessoas, sabe, para ter esse encontro. Mas com certeza, Monique, para ser feliz tem que conhecer-se a si mesmo. E eu acredito que esse é um dos maiores trabalhos que a gente tem, né? Que quando eu conheço a mim mesmo, voltando para o tema, eu vou estar preparado para te ouvir também. Quando eu não me conheço, a tendência é eu querer me manifestar através das palavras, através dos movimentos. A gente quer ser compreendido, né? Mas na maior parte das vezes a gente não está muito interessado em compreender, não. Isso é humano, é normal. Então, esse movimento de interiorização, de olhar para si, é fundamental. Então, tu acha, por exemplo, assim, as pessoas que têm um perfil que a gente conhece. Eu fui muito assim, e por isso que eu até comentei isso, porque eu queria saber se tinha alguma relação. Mas de falar, daí a outra pessoa fala, daí tu corta por cima, daí a pessoa tá falando, tu atropela também a outra pessoa, mas deixa que eu quero sempre querer falar o que tu tá pensando, que a ideia que tu teve, aquilo que tá passando pela tua cabeça. Então, tu acha que esse processo de desaceleração, digamos assim, estar com mais sabendo se escutar, tu acaba desacelerando e percebendo aonde que são realmente os momentos importantes aos quais é interessante tu colocar a tua palavra e quando é só deixar a pessoa falar. Enfim, acho que essas pessoas que atropelam, elas têm um pouco disso, de talvez precisar desacelerar um pouco consigo mesma em si. Tem algum... Eu vejo momentos e momentos, né? Por exemplo, tem momentos que a gente tem que só escutar. Tem momentos que a gente tem que objetivar. Esse também é um grande problema das pessoas. Você divaga demais. E aí você distrai e perde o foco. Por isso que eu defendo na comunicação, né, quem participa dos meus treinamentos de oratória, você tem que ter clara a mensagem que você quer. E você tem que traduzir isso de forma objetiva. Porque senão você perde a atenção das pessoas. E aí, qual é que é o objetivo do comunicador? Então, eu tenho uma mensagem para transmitir. E eu tenho que transmitir de uma forma que as pessoas me entendam. Se eu devagar muito, Monique,
eu vou perder a atenção das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa está falando muito ou está divagando muito num tema, às vezes eu tenho que interferir. Mas aí tem a forma, eu tenho que estar observando, né, e tenho que puxar a pessoa de volta para o tema. E eu tenho que fazer isso de uma forma agradável, sem atropelar ou sem desrespeitar a pessoa. Isso às vezes é difícil de fazer. Por exemplo, numa reunião de trabalho, né? Uma reunião, qualquer reunião não deveria ter mais de 1 hora, de 40 minutos, 1 hora. E numa reunião a gente já tem que saber o que vai ser discutido antes, e quando termina a reunião já tem que saber o que a gente vai fazer, para não divagar muito. Então, tem momentos que a gente precisa ser objetivo. Agora, nós estamos aqui no processo de coaching, por exemplo, onde a pessoa precisa se perceber. Aí, nesse momento, eu tenho que escutar, sem julgar, sem nada. Então, tem momentos diferentes, né? Por exemplo, se a pessoa precisa se perceber, eu tenho que estimular ela a falar. E quanto menos eu interromper, mais ela vai confiar em mim e mais ela vai mais profundo. E quando ela fala, ela consegue se dar conta. E aí vai um segredo do bom ouvinte, Monique. A pessoa só vai falar a verdade quando ela sente que está sendo ouvida. De verdade, né? E a escuta também é aquela coisa, eu não sei, mas eu percebo que tu tá aqui falando com alguém, mas daí tu tá mexendo no celular, mas aí tu tá fazendo outra coisa. A pessoa pode dizer, não, pode falar que eu tô escutando. Ela tá escutando, mas eu sinto que, dependendo do assunto, ela não tá te dando atenção. Aí eu perco a confiança. Eu pelo menos sou assim. Aí eu perco se eu vou entregar alguma coisa mais profunda, eu já paro. Porque eu penso, cara, a pessoa não tá me escutando plenamente para poder realmente me ajudar naquilo que eu estou precisando. Então eu começo a, sabe, me fecho e penso assim, cara, não, essa pessoa não vai conseguir me ajudar. Não tem como fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Se a pessoa só está com o celular na mesa, ela está passando uma imagem para você, não estou escutando você. Por exemplo, eu oriento os profissionais de vendas. Quando você for visitar um cliente, por exemplo, você não pode pegar o seu telefone, porque o cliente está dando o seu tempo para você. Você marcou uma visita, por exemplo, ele está dedicando um tempo para você. Como é que você vai pegar seu celular e responder uma mensagem enquanto o cliente está te atendendo? Outra coisa muito comum, e isso é um trabalho a ser feito até na minha casa, Monique. Na hora do almoço, ficar olhando a mensagem. Não é hora para isso. Então, nós vivemos um mundo com muito estímulo e que nós nos distraímos com muita facilidade. E isso afeta as relações. Isso é falta de respeito. No curso de oratória, outra coisa que eu falo também para as pessoas, quando tem alguém falando, ninguém pega papel na mão, ninguém pega telefone, ninguém fica cochichando. Se tem uma pessoa falando, não vai ao banheiro, vai quando a pessoa termina de falar. Isso significa respeito, né? Então, nós precisaríamos, unindo o que a gente falou antes, por exemplo, na escola, deveria se trabalhar a meditação, o silêncio, a leitura concentrada, o diálogo olho no olho. É tão bacana, né, Monique? Quando a gente faz um diálogo um pouco mais profundo, que você pode perceber, as nossas ideias, elas vão confluindo. Uma vez fala um e o outro escuta. Essa é a essência da comunicação, senão não há comunicação. Né? Se eu ficar falando com você, você percebeu, você estava falando comigo, eu servi o mate aqui, né? Mas eu estou 100% focado no que você está falando. Isso te deixa segura, isso te deixa confortável para conduzir a conversa. Agora, se eu não... Sinto que tu está aqui. Totalmente. Né? Então, ouvir significa estou presente, significa respeito você, significa estou interessado. E aí a nossa audição, ela reflete nas respostas que nós damos, no nosso olhar, Monique. Né? Quando eu estou olhando para você, eu estou vivendo o tempo presente. Eu estou interessado em você.
E isso cria confiança, que é essencial para qualquer tipo de relacionamento. Entendi. Então, Clay, resumindo assim, se tu pudesse fazer um resumo para a gente poder ir se encerrando, até porque a gente vai fazer esses modelos de live O mais objetivo é... curtinhos, justamente para todo mundo conseguir assistir, botar aí enquanto está indo para o trabalho, voltando, na academia, cozinhando, alguma coisa. Se tu pudesse resumir assim para nós alguns pilares de como saber escutar dentro de tudo que a gente falou aqui hoje e, enfim, se tu quiser complementar com mais alguma coisa, alguma base. Ó, ouvir é a habilidade mais importante do líder, do comunicador, do profissional de vendas. Porque a comunicação exige entender o outro. Ouvir é o maior gesto de respeito que existe, Monique. Né? Nós escutamos, esse é um processo humano natural, mas nós não ouvimos. Então, para ouvir, eu tenho que entender a intenção sincera do outro. E o mais difícil é silenciar as nossas vozes interiores. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem gravado. É muito importante dizer que nós confiamos em quem nos escuta. Certo? Quem escuta valoriza o outro. Então, ouvir significa dar atenção, apreciação, incentivo. Uma informação relevante: 96% das pessoas são carentes de serem ouvidas. Certo? Então, significa entender, empatia e presença. Eu queria também passar uma estatística aqui, Monique. 65% do tempo nós passamos ouvindo. 20% do tempo num dia nós passamos falando. E 6% do dia nós passamos o tempo escrevendo. Então, para você que está nos acompanhando ou vai assistir essa live, é importante que você deixe comentários, né? Compartilhe esse material, que não é um material prolongado, mas, acima de tudo, pratique a escuta ativa. Pegue uma pessoa, observe a pessoa, escute a pessoa sem julgar. Silencia a tua cabeça, escuta a pessoa. E você vai aprender como nunca. E a pessoa vai perceber, vai olhar para você e vai dizer assim: meu Deus, que pessoa diferente. Porque nós vivemos um mundo que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Mas se você realmente tem vontade de ouvir coisa muito importante, acompanhe a minha rede social, a da Monique, que no dia 20 de fevereiro, nós montamos um time, né, Monique, de pessoas com mensagens muito bacanas para você desenvolver a sua mentalidade, o seu potencial, a sua qualidade de vida, com informações sintetizadas e relevantes. Então, em breve, né, Monique, a gente vai estar compartilhando. Então é isso, escuta a base principal. O que me chamou a atenção, depois acho que é legal, como tu falou, quem vai escutando ali, deixar uns comentários, porque é legal pra gente interagir, né? A maneira que a gente tem de interagir com vocês. Eu gostei muito dessa parte que tu falou da gente se escutar e do não julgar, que tu quer dizer. Por exemplo, eu tô aqui conversando contigo, é eu não ficar criando, não é expectativa, mas me fugiu a palavra, tipo, eu tô olhando pra ti, daí, ele pegou o chimarrão. Ai, será que ele pegou o chimarrão porque ele não tá entendendo? Tipo, é esse tipo de não criar julgamento? É de Monique, só te assistir sem pensar em nada? Monique, esse é o tema da nossa próxima live: julgamento nos diálogos. O que acontece? O que acontece? Quando eu te olho, a tendência é eu te julgar, é eu te avaliar, é eu tentar achar respostas para o que você está fazendo. E aí eu não vou te escutar. Entendi. Porque isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção, ficar a mente acelerada. Meu Deus, agora ele tá tomando chimarrão, mas daí será que é porque ele não tá prestando atenção? Ele virou de lado, é porque o quê? A cabeça fica trabalhando um monte de suposições, acho que é isso que tu diz do julgamento. E aí eu perco o foco, aí eu não escuto o que é importante. E aí eu não deixo a outra pessoa perceber que eu estou interessado nela. Entendi. Quer dizer, eu estou interessado em mim.
em você, né? Entendi. Meu Deus, mais uma aula, uma live aula mesmo. É o feijão com arroz, eu gosto disso, sabe? O feijão com arroz que, se for bem feito, a gente consegue, com o passar do tempo, resultados. Às vezes as pessoas, elas esperam uma solução super milagrosa, olha, é isso daqui que tu tem que fazer que vai dar certo. Não, é uma coisinha que tu vai fazendo e vai repetindo e vai se observando. Então, como tu falou de fazer esse teste de escutar uma pessoa, fazer até segunda-feira que vem, façam esse teste aí. Viu? Parar na frente de uma pessoa e só escutar sem julgar. Viu, Monique? Se a linguagem está muito difícil de compreender, é só calar a boca e ficar quieto mesmo. E se interessar pela outra pessoa. É bem isso. Então é isso, Declei. Deixa o teu arroba para saber onde que as pessoas também podem te encontrar. Maravilha. As pessoas me acham no arroba @declaymastercoach e também no Declay Dalla Giacomassa Vendas. São 2 perfis que eu tenho no Instagram. Eu sou uma pessoa bem acessível, né? Quero pedir para as pessoas que seguem a Monique me seguir, também para os meus seguidores seguirem a Monique, né? Para a gente ter para a gente ser colaborativo, né, Monique? Para a gente se escutar e também poder compartilhar conhecimento. Isso aí, tu tem um espaço também físico em Nova Prata, para quem que é onde tu realiza os treinamentos também. Hoje de noite eu vou estar lá, ó, eu estou sempre enfiada nos treinamentos. Vai gostar muito. Hoje a gente faz um treinamento vivencial, né, Monique? Todo vivencial, que é um pouco aquilo que você estava falando, é a gente se perceber, a gente otimizar nossas forças, né? E também a gente aprender com os colegas. Então, é um treinamento todo prático, um treinamento muito rico, que é onde eu sintetizo todas as experiências em todos os treinamentos e trago para esse programa, que é para fortalecer de verdade as pessoas. E vamos Maravilha. uma turma linda, viu? Vai ser bem bom. Sempre é válido, né? Qualquer movimento a gente tira muita coisa. Então, acho que é isso. A live vai ficar salva. A gente vai distribuir ela também aí em outros canais. E quem quiser aproveitar aí esse espírito de colaboração e enviar para quem acho que é importante saber escutar. Isso vale tanto, como tu falou no começo, para a família, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizades, no trabalho, que é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso dia. Então, é importante realmente a gente, quanto mais espalhar esse tipo de conteúdo do que, às vezes, algumas coisas aí que a gente vê muito curtinho, que fala... A gente também faz isso, né? Coloca os conteúdos mais curtos, mas se aprofundar um pouquinho mais, às vezes é importante para a gente também compreender o contexto, né? É o que a gente vai fazer nas próximas mais 3 lives falando sobre diálogo e aí um assunto vai encaixando no outro, né, Declan? Maravilha. Quem quiser também vai lá no YouTube, né? Tem um vídeo meu e da Monique falando de conflitos. Obrigado, Monique. Um beijão. Obrigado para quem esteve presente, para quem vai assistir depois. E é isso aí. Até segunda que vem. E viva o Shima! Mesmo horário. No mesmo horário. Até mais. Tchau, tchau.